Depois do podcast eu quero pedir conselhos pra vocês. Conselhos. Quero fazer umas perguntas. Vai ser bom, hein? Podemos gravar, podemos fazer um segundo podcast de Conselhos amorosos. A gente pode pedir pra alguém ligar pra gente. Não são conselhos amorosos, é bem mais frio do que isso. Já vou mandar mensagem pra casa e dizer que eu não vou. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de A Conversação, o podcast de cinema que está menos se importando com o som ao redor. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Vitor Viana. Oi. O Luciano Chossar. Boa noite. E o André Barcelos. Boa noite. Hoje nós vamos falar de um filme chamado Aquários. Nunca é fácil esse momento Da transição da apresentação pro filme. Sempre um diálogo meio esquisito, né? Sim. Mas vamos falar de Aquários, do Kleber Mendonça Filho. Kleber Mendonça Filmes. Um filme brasileiro que tá dando muito o que falar. Todo mundo tá falando muito a respeito dele nas redes sociais, artigos e coisas em todos os lugares. É meio que... Muito mais por conta, talvez, de aspectos extrafílmicos do que pelo filme em si, né? Sim, mais sim. pelo que o filme parece querer representar ou defender. Assim. Todos nós assistimos o filme no cinema esse fim de semana em 2 sessões diferentes. As sessões estavam todas lotadas, né? Realmente esgotadas. Então dá pra... Acho que só tem uma sessão também passando aqui em Floripa, né? Um horário Mas já é a por segunda dia. semana ao mesmo tempo. Ou seja, o filme está sendo um sucesso e mais muito porque muito está sendo discutido ao redor dele. Por isso a piada do som ao redor. Tive que explicar. O que é Aquários? Aquários é um filme que está acompanhando esse personagem, interpretado pela Sônia Braga, a Clara, que a gente primeiro conhece em 1980, num pequeno prólogo que o filme faz, que é durante o aniversário de uma tia dela, que está sendo na casa da Clara, onde eles falam sobre como a tia de 70 anos foi importante, teve uma vida cheia de coisas e tal. Você também descobre que a Clara recentemente se recuperou de um câncer, ela está com o cabelo curto e tal. Nisso o filme pula para os dias de hoje, na verdade acho que é 2014, pelo que eles falam no filme. Ele faz uma transição para o mesmo apartamento nos dias de hoje, a Clara ainda mora no mesmo apartamento, ela só logo vê que ela está sozinha, ninguém mora com ela ali, ela tem uma empregada, e pouco a pouco, uma hora você acaba descobrindo o principal conflito do filme, que existe uma construtora que está querendo comprar o apartamento dela. A construtora já comprou todos os apartamentos do prédio dela, que chama Aquários, dando o nome ao filme. E a Clara não quer vender o apartamento. E esse é o principal conflito do filme. A construtora querendo convencer a Clara a vender o apartamento e não. No meio disso, você meio que vai se aproximando dela e vendo a relação dela com as pessoas ao redor dela. Ela tem 3 filhos que se posicionam de uma maneira interessante a situação. Ela tem uma empregada que ela é muito próxima, ela conversa de vez em quando com o salva-vidas, porque ela mora na praia de Boa Viagem, no Recife. Vai todo dia tomar Vai todo banho. dia na praia. É um lugar bastante turístico e que hoje em dia tem uma efervescência urbana. Acho que as pessoas estão construindo muita coisa lá, o negócio está mudando, talvez. O filme acaba menos focando nesse conflito, que acaba se desenvolvendo e tendo uma tensão cada vez maior, as coisas vão ficando cada vez mais radicais das intervenções da construtora, mas é muito mais de você também ver a Clara, quem é a Clara hoje, né? Quem é essa pessoa que meio que como a tia dela no começo do filme viveu muito e hoje tem uma certa posição frente a tudo, assim. Sim. A gente pode começar pelo básico. Para vocês, o filme fala sobre alguma coisa? Ele defende alguma coisa? Ele defende alguma ideia? Ele tem uma posição? Vocês encaram que o filme se forma dessa maneira? Tu pergunta isso em relação às coisas extra-filmes? Não necessariamente. Tu viu o ou... filme e tu acha o quê? O filme tá defendendo uma tese?
Ou o filme não é... Ou o filme é sobre personagens? Eu acho que se tem uma tese é que ele valoriza um pouco a questão afetiva da personagem em relação a onde ela está, assim. Eu acho que isso é o principal, assim, né, do filme. Ela viveu naquele apartamento e ali tem uma memória muito pessoal que está ligada até aos móveis, como a gente comentou um pouquinho antes de gravar aqui. E sei lá, que foi a memória da tia dela que morou ali e tal também. E isso em oposição a, sei lá, ao que as outras pessoas falam pra personagem da Clara, que é tipo, você precisa ter conforto, você tem que ter segurança você... Existe uma vontade pra mim sobre falar entre o que é tradição e o que é novo, sabe? Entre opor essas coisas. E de que a memória também é uma coisa material e que a materialidade, as coisas materiais ao teu redor importam. As coisas, tá, mas para deixar claro, o afeto, a memória, o lugar é em oposição ao quê? Entre ao novo e ao falso, ao plástico, talvez, ao que é feito com data de validade, talvez. Aceitar o novo sem questioná-lo, né? Sim. Acho que é um pouco... E concentrado no papel da empreiteira, digamos, né? Uhum. Tem, acho que, posições acinzentadas pelo filme, a família, umas pessoas conhecidas, tem para mais e para menos, mas o grande polo é a construtora, né? Sim. É Clara versus construtora, né? E posição acinzentada até da própria empreiteira, que, por exemplo, o garoto que é o neto do dono da construtora. A nova geração da construção. Que tá lá tentando... Ele tenta, sei lá, comprar a Clara, ele coloca que ele tá com um projeto que ele vai conservar o nome do lugar e aí, supostamente, por causa disso, ele está mantendo a memória. Então, tem um pouco essa tese de o que seria essa memória mas isso é muito pouco sutil ao mesmo tempo. Já há um olhar irônico sobre esse personagem, sobre tudo que ele faz ser meio idiota, né? Então, manter o nome... É muito estampado já na cara que é uma idiotice, assim, né? Sim. É uma medida paliativa que não serve pra nada. Não vai só pra reforçar que o personagem é alguém que a gente não deve gostar. Assim. Sim, ele é... Tá, e vocês consideram que esse conflito tem a forma de uma resistência? A Clara tá resistindo a algo? Porque são palavras que foram muito usadas pra falar do filme, assim, sim, sabe? E aí todo esse lance extrafílmico da relação com o impeachment e tal é como se fossem ecos, quase como se fosse uma alegoria do que a Dilma estava passando, é o que a Clara... O que você vê falar é um monte de homem tentando tirar uma mulher do seu lugar, né? Essa é a alegoria clara da situação, das coisas que aconteceram. Isso eu não vejo no filme, assim, sinceramente. Eu acho que a leitura mais óbvia que todo mundo quer ver, assim, apontar e enxergar. Eu acho que realmente esse negócio de... vamos pelo menos questionar o que está sendo de novo feito aqui e vamos manter uma memória das coisas mais importantes. Mas eu acho que a posição de defesa dela às vezes parece muito mais teimosia, assim. Sim. O filme nunca parece realmente me justificar o porquê ela quer eu sinto falta, ou deve continuar lá. Eu sinto falta dela conseguir dizer para os filhos, para as pessoas que questionam ela, não, eu quero ficar aqui porque não me falta conforto, eu vivo bem aqui e falar. Ela não fala isso, né? Ou de Eu acho que se ela falasse isso não ia ter filme também ao mesmo tempo. Ou de trazer memórias ela convencer as pessoas de alguma maneira, sabe? Eu acho que elas... Sim, eu acho que aí é um primeiro problema grande que a gente pode tratar do filme. Eu vejo talvez um descasamento entre o que seria um discurso dele e como isso reverbera na forma. Como o filme mostra. O que o filme é, na verdade, assim, né? O que ele é de político é o político querendo defender uma posição mesmo, assim. Talvez uma coisa específica, mas... que eu acho que já não é novo na carreira do Kleber, mas é uma espécie de... como se fosse uma atualização do que é
um discurso político de esquerda. Em vez de falar diretamente da luta de classes, ele pega uma questão social meio adjacente da sociedade brasileira e problematiza isso no espectro político. Assim, e nem né? chega nas classes. Ali todo mundo é rico que está lidando com isso. Exatamente. Né? Isso é uma coisa que a gente pode tratar também. Né? Mas aí, o filme tenta se pautar nessa oposição entre novo e velho, entre uma noção de espaço, de vida em comum, de arquitetura, de urbanidade, entre algo que quer preservar e que tem uma memória afetiva sobre as coisas versus o novo, o moderno, o burguês, digamos, né? Mas eu senti muita falta do filme propor isso, assim, sabe? Eu vejo isso como discurso, mas cadê a memória desse lugar que é tão importante, assim, né? Para mim, tudo que é de memória que aparece no filme vem de coisas materiais e que poderiam facilmente sobreviver em outro lugar, em outro apartamento. São os discos, são as fotos, é um móvel. Aquele espaço em si, tirando a fusão entre a primeira parte e a segunda parte, que é a festa nos anos 80 para os tempos atuais, não existe nenhuma evocação de que aquele lugar tem memória, assim, sabe? Mas aí entra uma coisa que eu acho legal, em contraponto a isso, que é quando ela fala isso algumas vezes, né? Não, mas eu estou viva, mas eu moro aqui, né? E eu acho que isso está acontecendo, na verdade, ali, né? Ela está vivendo ali, ela está tendo essa memória no momento do filme também, sabe? Tá, mas memória é passado, né? É passado, mas o passado tá sempre passando, tipo, Sim. né? Tipo, mas assim, tá acontecendo ali também. Assim, voltando um pouco na pergunta inicial sobre se o filme defende um discurso e como é que esse discurso se defende e tal, e a relação entre ela e os personagens da construtora, de que lado que o filme tá, assim. Tá, tem o discurso daquilo que quer resistir contra aquilo que é novo. E só que falta, eu acho, uma visão disso, assim. A coisa da materialidade que tu falou, né? Que não tem, que é isso, o discurso sobre como as coisas poderiam persistir materialmente. Mas eu acho que falta uma relação dela com o espaço mesmo onde ela vive, assim. Eu acho que isso é uma questão formal mesmo de enquadramento, assim. A impressão que eu tenho é que o filme usa são só ideias pro esse filme, espaço assim, para ancorar várias ideias, assim, mas não tem uma relação visual, espacial mesmo com a coisa, assim. Né? Ele poderia se relacionar muito mais com aquele edifício entre os outros, né? Entre sim. O que tem ali, tipo, em alguns momentos aparecem prédios novos, prédios na maioria feios e tal, em comparação com o prédio ali que é bonito, mas isso não é assim... Mas é muito de passagem. Eu também acho. Assim, acho que se a construtora estivesse tentando comprar a cômoda, me impactaria mais, porque a cômoda parece ter muito mais memória do que o apartamento em si, né? Então, acho que todo mundo concorda aqui que é um problema de tornar cinema ou tornar imagem o que parece ser o discurso do filme. Sim, assim, né? Mas, assim, isso também pode ser um discurso que a gente esteja querendo ver também. Porque, pra mim, na ausência dele conseguir fazer isso bem, o filme se torna sobre o personagem em si. Exato. E aí entra uma coisa também que é a questão da... Se o discurso do velho parece fraco, o discurso do novo é igualmente fraco. Ela não perde conforto e segurança e tal, sei lá, o que mais que eles defendem ali para construir, né? Então acaba caindo no personagem, como tu ia... Mas daí se ambos os discursos são fracos, dos dois personagens principais é fraco, onde é que tá o conflito, assim, né? Então... No indivíduo, eu acho. O filme... Então vocês acham que o filme é sobre a Clara? Eu acho. Pra mim, no fim das contas, ele... Eu acho que precisaria ser mais pra ser sobre a Clara. Sim. Eu acho que tem Clara no filme, e isso é legal, e isso é uma evolução no cinema do Kleber. Se tu pega com relação ao Som ao Redor, que é tudo meio espalhado, não tem grandes personagens. Então, o Kleber parece ter um interesse naquele personagem, mas falta alguma não coisa. É isso que ele estava querendo fazer. Sim, ele estava querendo defender um discurso ainda nesse filme, assim como ele defende no Som ao Redor. E acho que defende melhor no Som ao Redor. Porque o Som ao Redor tem uma relação entre forma e discurso
que é muito mais interessante. A coisa do espaço, do medo abstrato da classe média sobre a violência reverbera muito mais nos planos do som ao redor do que o lance da especulação imobiliária reverbera nesse filme. Sim. Mas, então, se a gente for encarar esse filme como um filme sobre personagem, um filme sobre... Porque filme sobre personagem, o que ele tem que ser? Ele é sobre um personagem que ele vai mudar, ele tem uma certa posição, ele vai... acontecer uma coisa com ele vai mudar, ou é um personagem meio misterioso, ou que ele tem algo secreto que você vai descobrindo pouco a pouco. A Clara, ela já é óbvia desde o começo. Então. Né? Ela é essa mulher forte, cheia de posições e tal, e ela continua sendo isso o tempo todo. Não há uma transformação dela durante o filme. Não. Assim, sim. Né? E eu acho que essa falta de transformação também passa pela falta dela de relação mesmo com o espaço, assim. O que é a coisa do filme, que é a intimidade dela com o espaço, com o lugar de onde ela vem e tal. Isso não transparece e eu acho que isso faz também com que ela não mude, assim, né? Tipo, a gente não vê ela caminhando basicamente ela na praia só, assim, né? Não tem ela andando pela região, assim, não sei. Sim. Acho que isso poderia dar mais nuance pro personagem. Essa personagem não tem. Eu acho que a gente volta de novo pra uma personagem que sustenta discurso, assim. Né? Também acho. Por mais que tenha nuance na personagem, por mais que, digamos, 40% do filme a gente acompanhe situações paralelas ao discurso, no fundo ela tá servindo ao discurso. O filme começa e encerra com o discurso, assim, Sim, sabe? Então, eu não consigo ver como um filme de personagem. Sim. Por mais que tenha, talvez, esse filme dentro do filme que é sobre a Clara. E que é sobre, talvez, a Clara querendo lidar com sua velhice. Sim. Com o fato de ela ter câncer, de ela ter sexualidade ainda, assim. E como que é viver... Ela é um pouco como o prédio velho, assim, né? Sim, ela tá ali tentando sobreviver. É isso que eu quero dizer. Tipo, no fim da base do discurso principal, é esse o filme ali dentro que me interessa, sabe? Até porque a atuação da Sônia Braga é muito legal. Assim, tem muitas coisas muito boas ali. E tem cenas onde ela consegue defender a posição dela e revelar mais sobre ela. Talvez bem escritas, bem atuadas, mas que não servem ao discurso principal da memória e da situação. Tipo, que é a cena quando ela confronta os filhos, ou a filha principalmente, sabe? Aquela cena é bem legal. Eu acho ela bem interessante. Mas ela tá servindo ao discurso do filme, porque a filha é quem tá se dobrando pra construtora. Sim, mas o que revela, que aquela cena acaba revelando mais é que existe uma história entre ela e os filhos que já foi resolvida e discutida e que a filha ainda tá tentando... Mas parece assim, é uma coisa que é tratada com muito desleixo, assim, né? Porque no fim é a filha reconhecendo que a mãe estava certa e pedindo perdão pra mãe, e aquela cena acaba sem nenhuma reverberação pro resto do filme. Assim, tipo, serve um pouco ao discurso geral de a construtora e tal, uma coisa, mas fala muito mais sobre, esses personagens têm um passado que a gente não tá vendo agora. E eles são um pouco mais complexos do que a gente espera, né? Que é o que eu queria ver mais também. Talvez reverbere, porque a relação dela com a filha... Eu não sei se muda no geral, mas muda um pouco em relação ao que a gente vê, porque a filha começa a aparecer mais, justamente. A filha é quem sofre a pressão do que seria o mercado, o capitalismo, assim, né? Do tipo, ela tem a vida corrida, o trabalho aperta ela, precisa de dinheiro, precisa deixar o filho lá, passou por uma separação. Então, pra ela, sempre tem a urgência de por que tu não tá transformando isso em dinheiro e tocando a tua vida pra frente, assim, né? E pra mim isso não evolui, né, na relação delas, assim. A filha, como outros personagens, serve só de contrapeso a essa resistência da mãe, assim. Né? Eu acho que assim, a presença dos filhos que tem no filme tá meio que semelhante à presença dessa primeira cena do passado lá no prédio, assim, é uma coisa ilustrativa, é funcional, assim. Me parece, não tem... Não sei, eu sentiria a necessidade, se o filme fosse mais sobre a Clara, que esse passado, essa sequência do passado se estendesse mais. Sim. Tivesse uma construção mais densa, assim, né? Mas também nessa pouca falta de informação no começo,
vai criando um joguinho, assim, tipo, o que aconteceu com o marido? Cadê os filhos? Tipo, você fica pensando, assim, até as coisas serem mostradas, assim. Tudo bem que isso não leva a nada muito grande. É por causa da relação com o espaço, assim, o que era aquele ambiente passado, por que ela é apegada àquele ambiente, assim. E daí, como não tem essa construção anterior, toda a relação que a gente tem que aceitar dela com o espaço é através das falas dela, assim. E ela sempre afirmando a mesma coisa, só que em outras ela cenas... é a única pessoa que defende, né? Não sei se vocês percebem isso, assim. Que tem gente contra e tem gente que cala. Porque gosta dela. Ou que tá do lado dela só apoiando. Só assim. Porque, apoiando por causa dela, não por causa do discurso. O máximo é o sobrinho no final que manda o cara se fuder. É basicamente assim, é a personagem da Sônia Braga que representa a super moral, assim, que o filme defende, os outros que são imparciais e o cretino que é a construtora, assim. Então, quer dizer, não tem conflito, assim, né, na real. Tem uma imposição moral, assim. Eu sou uma pessoa que não gosto de espigões, não gosto dessa modernidade burguesa, contemporaneidade burguesa, espaço gourmet e o caralho a 4. Mas o que é essa situação? Essa situação é uma situação limite, assim, de um prédio de, sei lá, 20 apartamentos em que uma pessoa está morando. Sim. Que ideia de urbanidade, de arquitetura é essa? Que uma pessoa usufrui de um espaço gigantesco e por que manter esse espaço? Eu prefiro o prédio novo, babaca, sendo habitado por vida, por várias pessoas, e não um museu caindo aos pedaços em que uma velha reclamona e persistente tá ali, assim, sabe? Sim. Então, questiono muito como foi dramatizado esse discurso do filme, assim. Eu não me sinto convencido pelo discurso e eu consigo pensar formas, talvez não fílmicas, porque eu não sei, mas eu consigo entender o porquê isso é errado. Eu não tô vendo porque isso é errado, exatamente, sabe? Né? Sim. Ele não deu filme suficiente pra gente acreditar na coisa, Sim, assim, né? E outro nó que eu acho que a gente tem que tentar discutir, entender melhor, é esse lance da classe social, né? De que ela é uma elite também, né? Ela é uma mulher que é aposentada, mora num apartamento grande e aluga 5 apartamentos. Então, ela é tão especuladora imobiliária quanto as pessoas que ela está confrontando, na verdade, assim, né? E aí, como é que o filme joga com isso? Não é um filme tão claro com relação à luta de classes. Especuladora, mas, sei lá, proprietária e... Mas ela depende da especulação imobiliária para ganhar a renda fixa que ela ganha, assim. Ela fala da aposentadoria dela algumas vezes, o que parece meio... Não faz sentido uma crítica musical ter... O jeito como você tá vivendo, você não tá dependendo da tua aposentadoria, tá dependendo né? de 5 apartamentos, né? Aí tá outra coisa, ela é uma crítica musical, né? Cadê a relação dela com a música, assim? Ela ouve música às vezes, o filme é cheio de música, mas cadê Ela fala muito sobre música, cara. Eu não sei. Ela não fala sobre música. Ela fala com o sobrinho, por exemplo. Ela fala pro sobrinho tocar Maria Bethânia pra mostrar que ele é intenso. Isso mas alguém que escreveu um livro sobre Vila Lobos, eu tava esperando o que tu esperava que ela falasse? Eu esperava que ela não fosse uma crítica musical, assim. Por que ela é uma crítica musical? Não, tá, mas aí tu tá revertendo a coisa. Não, quero dizer, assim, a gente tem a informação de que ela é crítica de música. Vou perguntar de outra forma. No filme, o que difere ela ser uma crítica musical ou uma pessoa que gosta de música? Talvez então, não muita coisa, mas ela é aposentada, né? Mas por que ela tem essa profissão? Mas uma pessoa que pensa, que viveu disso, vai ter o cérebro sempre voltado para isso. Então, poderia ter um insight musical, não sei, uma fala, um trecho. A coisa mais perto que tem é o recorte de jornal do John Lennon, que é mais uma coisa sobre cultura social do que musical, assim. Um adereço à música. Eu não sei, eu acho que tá lá aqui é pra justificar ter bastante música no filme também, de ela conviver com música, assim. Tipo, poderiam botar várias coisas e daí mas eu acho que ficaria muito mais rico, seria muito mais de personagem se tivesse um pensamento sobre música da personagem, assim, sabe? Vocês gostam da música no filme? Porque é um dos grandes elogios que fazem, né? Assim, que o filme emociona pela música, tem um... Ele não...
me emociona pela música, eu gosto das músicas que tem. Eu acho que ele não deveria ter usado Queen 2 vezes. Acho que é excessivo. Mas aí eu vejo como uma construção de personagem, eu acho interessante, assim, né? Porque ele deve ter botado aquela música do Queen nos anos 80 quando a música foi lançada, assim, sim. sabe? Então... isso E tá Fat na cena, Bottom eu Girls acho, é muito uma sensação boa de, também, tipo, né? vocês nunca ouviram essa música, assim, tipo... eu não sei, a música também não me emociona em especial. Eu acho que a assim. gente é novo demais pra gostar das músicas do filme, sabe? Talvez também, com a mesma empatia. Não assim, é a nossa referência musical, ser, assim, sabe? E eu acho que a gente perde muito do filme por causa disso. Porque talvez a parte de profundidade emocional e da memória e alguma coisa assim tá depositada na música, assim. É o que eu ouvi muita gente falar. E eu não me toquei da mesma forma. Mas assim, aí é sabe? como tu falou também, leva os discos pro prédio de novo, né? Aí nesse limite é isso, né? Bota num storage e baixa Claro, as MP3. né? Eu acho que essas coisas elas estão intrincadas ali, a música que tu escuta naquele lugar, Sim. com aqueles móveis e tal, mas Mas no limite aí é isso, né? E reforçando A isso, eu música só é queria. móvel. Reforçando isso, eu queria dizer também que há um conservadorismo nesse pensamento dela, se vocês pensarem, né? Porque Claro. é como se a vida não seguisse adiante, como se tu não contasse novas histórias, como se tu não tivesse novas experiências. Tu tem que ficar abraçada àquele passado, remoendo aquilo, assim, Sim. né? Em vez de recriar, realimentar, adicionar o passado. Então, a vida num apartamento novo é uma nova história também. Eu assim, me sabe? lembro uns meses atrás, o Luciano falando que ele estava reorganizando a estante de livros dele e que cada livro que você pegava, você lembrava em que momento, em que lugar estava morando, sabe? Sim. Tipo, esse tipo de coisa acontece, sabe? E tudo bem, você tá no limite da sua vida, talvez você queira continuar no seu lugar só para ter o mínimo de paz, mas uma pessoa tão vivida, uma pessoa que tão pra frente, tão próxima dos jovens, que é o personagem do sobrinho dela serve só pra isso também, né? Tudo bem, eu posso não querer abraçar a mudança porque faz parte de uma empreiteira, uma lógica construtora que tá mudando a minha situação, a situação de uma cidade que eu amo ao redor, assim. Sim. Eu entendo isso, mas eu não consigo o filme construir isso, sabe? Aí é que tá, eu acho que, assim, combater o filme por tu ter uma outra ideia sobre o que pode ser a vida, assim, eu acho que não sei, acho que daí tu tá indo muito pelo discurso, assim, também, no fim das contas. Não, eu ataco as duas coisas. Discurso. Mas eu acho que o problema é de o filme não construir essa relação esse é o espacial, principal assim, problema. isso que... Esse com certeza é o principal problema. Mas eu ainda vou além, me perguntando se realmente esse discurso é tão obrigatório assim, é tão uníssono assim, sabe? Eu não acho que seja. Assim. Sim. Acho que a gente deve problematizar um pouco isso, que é tão óbvio, que tá ali desde o começo. Não, eu não sabe? acho o discurso nada uníssono. Uníssono, tô falando. Não acho também. É um filme que dá certo tempo a falar de questões sociais e desvirtua cenas para falar sobre isso. Por exemplo, a cena em que ela está discutindo com o empreiteiro lá e que até se desenrola mais ou menos bem como um confronto ali de atores, Sim. mas chega um momento em que o menino solta... realmente, claro, você como uma pessoa de pele mais morena deve ter sofrido muito para chegar onde chegou. E aquilo não, sei lá, não funciona muito no contexto do filme, assim. Eu acho que assim, no filme há um cuidado para que o vilão não pareça tão vilão de cara, porque ele é um cara educado, chega falando e tudo mais. Ele mostra aquelas coisas que a gente comentou. Mas no frigir dos ovos, o Kleber vai lá e tem que falar que ele fez business nos Estados Unidos então, nessa e que ele se preocupa com a cor ele começa a falar de business e com... umas palavras quando precisa, ele mete a caricatura pra fuder com tudo. Assim. Não, e nessa mesma cena, a resposta que a Sônia Braga dá pra ele é assim, corre muito por aí, que a falta de educação é um problema dos pobres, mas são os ricos que são mal educados. Aí, velho. Cara... Mas, em algum ponto, acho que talvez pela tá falando Sônia... isso? É o Kleber, velho. E talvez pela Sônia Braga atuar, eu acho que ela atua bem nesse filme, eu gosto dela, eu acho que ela
Ela consegue construir um personagem, assim, né? A melhor coisa do filme, fácil, assim. Fácil. E eu gosto muito dela no filme e acho que isso me fez ter gostado do filme enquanto eu assistia dele, assim, falando mais abertamente pra vocês. Enquanto eu assistia o filme, eu sentia certos momentos, assim, em que a coisa não funcionava, mas eu gostei de ter assistido ele no cinema e tal. Rola um envolvimento, assim, e tem talvez a ver com a presença da Sônia Braga. As partes que eu gostei de estar assistindo esse filme é eu me sentindo igual o sobrinho dela. Eu tenho essa tia velha, bem legal e divertida, que tá fazendo coisas interessantes ao meu redor, sabe? O filme não deve ser a presença só da Sônia Braga. Tem que ser um filme, né? É outra coisa. Sim, ou se fosse sobre o personagem de fato. Aí acho que se apoia mais na Sônia Braga e aí que rola ali alguma coisa, né? aquele... E sobre construção fílmica, sobre plano a plano, cena a cena, o que vocês têm a dizer? Porque, assim, eu não consegui muito pensar nisso. Eu acho que eu tô meio travado pra essas coisas. Eu queria ouvir vocês falando. Eu vejo uma semelhança muito grande com o som ao redor. Eu vejo que o Kleber tem uma visão contemporânea do que é fazer uma cena, de uma mise-en-scène, e tem uma ideia de preenchimento, assim. Não é tanto uma ideia de encenar, de as pessoas estarem num espaço e ter um conflito físico ou alguma coisa assim. Ele parece que vai tapando as coisas, assim. E me incomoda bastante isso, sabe? Ele vai preenchendo de um jeito, pra mim, até um pouco aleatório, assim, como os planos vão entrando nas cenas, assim. E parece que ele tá fazendo isso meio corrido, porque eu quero fazer uma outra coisa que é a estrutura. A cena em si não é a minha atenção principal. O plano, então... O plano nem se fala, Eu não consigo lembrar de planos bonitos nesse filme, sabe? Eu acho a fotografia, no geral, feia, como no Som ao Redor era feia. É um filme que dá pra ver que parece ser digital, que tem uma cor meio âmbar nas pessoas, assim, na luz, que não me agrada muito. E eu acho que o Kleber não é realmente esse cara construtor de planos, assim, nem perto disso. Assim, o que eu consigo lembrar é de coisas que eu acho estranho, assim. Que é tipo, talvez porque o nosso amigo Bruno nos ressaltou isso, o zoom que ele usa pra caralho. Não, isso é óbvio, isso é irritante pra caralho. E tem uns 2 planos em que ele usa aquele esquema do Cidadão Kane, de ter uma coisa em foco aqui, fora de... um rosto em primeiro plano. Uma coisa em foco em primeiro plano e uma coisa em foco em segundo plano, que é uma montagem, uma construção... Que não serve pra nada, assim, na cena, assim. Nos 2 planos que eu vi, assim. É o fato de o filme ser sobre a relação com o espaço, um apego com o espaço, mas a gente não ter espaço no filme, assim, né? Uma coisa muito solta. Assim, nessa questão acho que tem uma certa evolução em relação ao som ao redor, assim. Eu conheço muito melhor o espaço ali do prédio, do apartamento. Tem alguns espaços que aparecem, mas, por exemplo, tem sempre a sala, os corredores, a entrada do prédio, a garagem, a praia, mas eu entendo ao mesmo tempo que falta uma construção mais dela com o espaço. Assim, parece que falta a vontade de filmar o lugar, assim. Eu não acho que é uma evolução com relação ao som ao redor. Não é tanto questão de como tu filma espaço, mas de transformar o espaço algo integrante da dramaturgia. Pode ser, o som ao redor faz isso, assim. Tem esse medo do ao redor. Porque é estranho, é incomum. E esse filme precisava muito problematizar ser familiarizado Sim. Ele tá falando sobre a perda de um lugar, mas não parece que o filme tem interesse em simplesmente filmar o lugar, explorar o lugar, assim. Sim, tem isso também. Sabe? De ter, sei lá, planos que não sejam funcionais. O filme é funcional, assim. E é um filme super longo. E é um filme super longo. Se reafirmando o tempo todo. Que é sobre a reafirmação da perda do espaço, mas não tem o interesse de filmar um espaço, que seja documentalmente, assim. Eu acho isso muito estranho. Mas é que tá, eu acho que não é só a perda do espaço, entendeu? Eu acho que é a perda no espaço onde ela consegue viver ali, entendeu? Eu acho que a gente falou um pouco disso, mas eu acho que a gente também ficou um pouco na perda do espaço e não só onde ela tá vivendo ali, porque tem todo esse outro lado que é onde ela vive as coisas da vida dela, assim. Que nem sempre vai funcionar, mas que
Mas será que se ela morasse em outra praia, num prédio que também é meio antigo, ela não teria uma vida semelhante? Talvez. E aí é que eu acho que falta a relação com a coisa do filmar ali, né? Sim. E como é que o filme termina pra vocês, assim? Vocês acham que... O que acontece? Ela acaba descobrindo que foi mandado colocar uma colônia de cupins nos andares acima, assim, pra começar a destruir o prédio, né? Ficar inabitável o lugar. E daí ela acaba levando essa colônia de volta lá pro escritório. Ela vai enfrentar a construtora, tanto com os papéis de um passado podre da construtora que ela achou, quanto com esses cupins, assim. Só que o filme termina com esse momento de enfrentamento. Isso significa meio catártico, assim, né? De tipo... mas tu tudo não aquela sabe... tensão, aquela angústia do filme ali, do embate dela com a construtora. Culmina ela nesse... solta ali, né? Toma aqui, né? Mas em termos práticos... O que vai acontecer ali? Eu não sei. E o que é essa conclusão? Se ela fosse um personagem, assim, que fosse averso a lidar com as coisas e enfrentar as coisas, isso seria foda, assim... Mas não, isso é só mais uma escada numa série de situações que estão acontecendo, sabe? Aquilo não é um fim. Aquilo é um fim alegórico, se você conseguir ver uma coisa nos cupins ali, que estão nos últimos planos do filme, mas não como construção de história é horrível, assim. Mas ao mesmo eu acho meio estranho também esse final, mas ao mesmo tempo eu acho que pelo que o filme faz antes, é um fim necessário também, do tipo, se ela fosse lá para vender o apartamento, por exemplo, eu ia sair muito puta, assim. Porque não eu acho que depende da forma com que isso é mostrado, porque talvez mostrar que ela perdeu seja muito mais interessante pro discurso que ele tá fazendo, né? do que mostrar que ela ganhou. Mas o filme inteiro ia ter sido construído de uma outra maneira. Sim. Né? Mas ao mesmo tempo não resolve ali, né? Não. Porque assim, ela vai poder simplesmente perder o apartamento da mesma forma. Aquilo ali não significa nada, assim, sabe? Sim, a gente sabe que o mundo é perverso. Né? Sim. Acho que ou ela isso, pode ganhar, só que vai demorar 2 anos, 5 anos, 10 anos ainda, assim. O que me faz querer resumir que o conflito principal desse filme, ele é muito pouco cinematográfico, na verdade. Ele é menos cinematográfico que o do som ao redor. É uma coisa que se estende por anos e é invisível, assim, sabe? Dramatizar isso não é fácil. E, sei lá, tudo bem que é uma questão que incomoda e que preocupa ele, que ele vê a cidade dele sendo transformada assim, mas ter feito disso o filme, eu não sei se... foi tão boa a ideia. Eu sinto também que esse conflito é fraco para fazer um filme, né? E é aí que entra a Clara, que talvez segure um pouco tudo, assim. E são as duas coisas que eu gosto no filme. A Clara ali, e a relação dela com a Sônia Braga ali de atuação, né? E a tensão que o filme deixa da sensação de perigo que a Clara tem ao longo do filme, assim. Eu, pelo menos, consegui ter esse suspense de achar que ela sempre podia, sei lá, ser assassinada ou qualquer coisa do tipo, assim. Eu não senti tanto isso, não. Mas pra mim tem um suspense, assim, tem uma sensação de tensão sempre. E que o filme, às vezes, coloca mais evidente com uma relação de terror ali, com os pesadelos que ela tem, com a empregada lá. Mas uma coisa que eu gosto é quando eles chegam, os antigos funcionários da construtora lá, que revelam o negócio do cupim. Interpelam ela na entrada do prédio e rola uma coisa que tu não sabe se eles vão, tipo, fazer mal pra ela, sei lá, o cara tá bêbado e, tipo, sei lá, rola uma tensão ali com eles e eles falam que tem um material no apartamento, tu não sabe o que é. E daí eu tava achando que era um monte de corpos, pedaços de corpos. Eu pensei em muitas coisas. Eu sei que é isso, eu comecei a pensar que é um negócio radioativo, que vai dar câncer pra ela de novo, sabe? Eu pensei numa coisa... Que não faz sentido, porque aí eles continuam trabalhando ali no lugar, né? Eu pensei em corpos, eu pensei numa coisa apodrecendo, que é tipo... Eu não pensei em cupins. Tipo, molhar tudo e cair o teto, sabe? Eu pensei em várias coisas. Eu pensei que podia ser uma bomba que eles iam abrir, explodir o prédio, sabe?
Isso é uma coisa que eu gostei, assim. Mas pode ser a minha relação que eu criei na hora, né? Claro. Eu acho que todas essas opções iam ser um pouco mais interessantes. Sim. Mesmo, nem que seja pela surpresa ou pelo absurdo mesmo, sabe? Sim. Vamos abraçar o absurdo no final do filme, assim. E aí a parada do cupim eu acho massa. Eu acho uma coisa de visão de terror interessante, assim, aqueles cupins. Sim. É um cenário legal. E remete à coisa do câncer, né, também. Também. A De algo que deteriora, cupim, assim. Remete a um conto de terror brasileiro icônico, que é da Lígia Fagundes Telles, que uma garota aluga uma kitnet na casa de uma pessoa e aí ela vê que tem uma maleta com ossos e aí ela esconde isso e aí de noite ela ouve umas coisas e os ossos voltam para o mesmo lugar. Caramba. Sempre. E aí são formigas que fazem isso. É uma coisa meio dessas coisas mínimas e invisíveis, sim, provocando um movimento meio maluco, assim. Sim. Esse conto, eu não lembro o nome, acho que é As Formigas mesmo, ou algo assim. E esse foi mais um episódio do Cantinho Literário do você. eu demando uma vinheta, por favor. Também me senti muito constrangido vendo o filme por causa de todo o lance externo dele, assim, sabe? De ver a sala lotada, pra mim foi meio opressor, assim. Eu também me senti um pouco eu tenho assim. Que me posicionar diante do filme, uma coisa assim, sabe? Eu não posso ficar numa zona cinzenta, no meio termo. Assim. Parece que esse filme é muito importante pra gente hoje em dia. E eu não consigo ver muito porquê. Eu me senti meio mal porque... Parece que são pessoas que não assistem cinema, assim. Onde é que estão essas pessoas em todos os outros filmes, assim, né? Elas estão indo lá porque elas têm que cumprir uma obrigação, porque elas têm que falar alguma coisa no fim do filme para mostrar para os outros que elas são assim, para ter uma relação de vaidade de estar ali. O que é? Mas ao mesmo tempo é legal que eu sempre tenho um discurso muito negativo sobre cinema e é legal que uma sala esteja cheia, né? Sim. É legal. Tenha gente se preocupando com um filme, assim. O que leva à nossa pergunta dessa semana, que a gente faz todo o programa, às vezes com mais ou menos sucesso. Qual é a pergunta, Luciano? A pergunta é: seria Kleber Mendonça Filho o melhor cineasta do cinema brasileiro contemporâneo? Que animação, hein? Ou o cineasta da nova geração. Ou da nova geração mais importante, mais relevante. Outra coisa que eu não gosto desse filme é justamente a sombra de publicidade que há nele, assim. Pra mim, tanto Que Horas Ela Volta quanto esse filme, o que tem em comum entre eles é que eles servem a um discurso que é uma propaganda política, logo eles são de alguma forma publicidade, por mais sofisticados que eles sejam. E aí a dramaturgia acusa isso. Quando o vilão precisa ser caricato, é porque o discurso está deformando a dramaturgia de alguma forma, assim, sabe? E eu não gosto do filme por causa disso. E só para finalizar, o que eu gosto do filme. O que eu gosto do filme são os detalhes da Sônia Braga. Tem um plano que eu acho feio e que eu não entendo até agora, mas que tá me assombrando, que é quando ela baixa a blusa e tem aquele seio ausente, assim. Aquilo lá me perturbou. Aquilo é muito forte, né? Aquilo me perturbou, porque é um plano frontal, assim, sabe? Eu não sei se a Sônia Braga tem um câncer mesmo ou se é uma coisa de computador. Eu não sei nada, assim. E o filme conseguiu me assombrar nesse momento, e isso eu achei legal, assim. Sim. Essa é a coisa de materialidade que melhor funciona no filme. Talvez. Isso e a cômoda, pra mim, tipo o que tem de material interessante no filme. Sim. E que é pouco filmado, mas está presente, sabe? Então, e a gente falou disso da publicidade do filme, eu acho que esse filme só tá cheio... Porque ele é um marqueteiro do caralho. Porque ele vai lá e vai em Cannes e põe uma folhinha, assim, isso que eu ia concluir aqui. Porque ele foi em Cannes e mostrou no Brasil, teve um golpe. Beleza. Mas eu acho que no filme isso, sinceramente, tirando aqueles detalhes que tem uma relação ideológica, talvez, Mas tu pode ver como uma alegoria, entendeu? É o que as pessoas estão falando. Mas eu não consigo ver esse filme como alegoria, entendeu? Pra mim, esse filme... É a Dilmanha ali, cara. Se for como uma alegoria, é um fracasso total. É horrível, assim, sabe? E não é que ele... Só pra concluir, não é que ele não possa se expressar, mas é que no fim a expressão dele foi a publicidade Foi total um golpe publicitário, não foi uma expressão. Isso que é o triste, assim. Isso é muito triste.
Então. Assim como qualquer inserção externa que ele parece estar fazendo, da faixa etária, sabe? Dessas coisas, negócio do Oscar. Do negócio do Oscar. Tudo parece ser burburinho pra gerar mais atenção pro filme, assim, né? O filme... E não vamos chegar no ponto de ser Globo Filmes e ele abominar Globo Filmes 3 anos atrás. E é da Globo Filmes, né? Isso foi um choque pra mim. Eu não sabia que era Globo Filmes. É um dos primeiros logos gigante, o maior logo do filme. Enfim. Globo Filmes. Vamos encerrar por aqui. Acho que a gente já falou suficiente extra filme pra um podcast que tá tentando falar mais sobre o filme. Que é pra ser o menos som ao redor. Um filme, a gente tá cogitando muito fazer o do Woody Allen. Sim. Por que, meu Deus? Cara, eu acho que vai ser, assim, de lavada, muito melhor que essa porra desse filme. Eu vou fazer só por causa das moças que tem no filme. Não, responda nossas perguntas nossa pergunta nas redes sociais sobre se Kleber Mendonça Filho é o melhor cineasta contemporâneo no Brasil. Da nova geração. Da nova geração, porque... Sei lá o que é isso. Tem Tonati aí, né? Ele fez umas coisas filmes, interessantes. Mas não é da nova geração. Não é. E curta a gente no Facebook, Twitter, siga no YouTube, comentem. O Vitor vai comentar no YouTube porque ele gosta da gente. E só pra encerrar, eu encerro hoje. Estamos fazendo a campanha de chegar aos 100 inscritos no YouTube para que a gente tenha o nome A Conversação na URL. Sim. Estamos em 81. Então, 81 seguidores no YouTube. A gente é ridículo, não chega nem no 100 e a gente tá pedindo para chegar no 100. Mas se você só ouve esse podcast, crie uma conta do Google, que eu duvido que você não tenha, e inscreva-se no nosso canal no YouTube. A gente só precisa de mais 19 pessoas pra gente ter um youtube.com/aconversação ou a conversação. Caralho, eu tenho que fazer isso. Porra, André! Caralho, a gente podia estar em 82, cara. E esse foi mais um episódio do A Conversação. Mas realmente o que eu falei... A gente não falou do prostituto, né? Não, Nem da suruba. Nem do cara que deixa de ficar com ela porque ela não tem peito. Nossa, eu o achei capixaba, que... O capixaba. Que na real, eu falei pro Luciano, depois que a gente viu o filme, esse foi o plano que eu achei mais interessante. É verdade, eu meio que quando eles se afastam, só que o filme me frustra, assim. Eu acho que vai acontecer alguma coisa, eu acho que o personagem vai ter um tipo de, sei lá, desenvolvimento e não tem. Mais uma vez a Sônia Braga sendo violentada. O Luciano também falou, o negócio dele é te deixar com tesão e não gozar, sabe? Eu sou quase amiga da minha empregada. Eu vou até na festa de aniversário dela. A personagem da empregada. A gente não falou, né? Não, mas assim, eu acho que tem essa diferença dos outros filmes que a gente poderia... Eu ia falar disso. Justamente porque o que é talvez novo nesse filme é que é do ponto de vista da classe média de esquerda, assim, né? Sim. O fato da personagem da empregada defender ela, assim, apaixonadamente no filme, eu acho. Eu queria ter tido um discurso mais inflamado, assim, que porra, não sei o quê, mas foi meio marolinho, assim, esse podcast. Cara, eu meio que gostei, assim, tipo... Eu assisti bêbado, mas eu gostei. Vendo bêbado foi gostoso. Eu fui ver no cinema, eu levei umas latinhas pra tomar. Eu achei que ia falar, eu levei umas gatinhas. Umas gatinhas.